Olá, eu sou Clara Umanen, entusiasta da naturopatia, e hoje nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito. É sobre a dieta anti-inflamatória. Agora mesmo, dá um like, compartilha esse vídeo, porque tem muita gente que precisa saber do que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Vamos lá. Mas o que é a dieta anti-inflamatória? A dieta anti-inflamatória é mais do que apenas uma dieta para emagrecer ou para tratar doenças. Ela é um estilo de vida baseado na escolha de alimentos, em evitar alimentos pró-inflamatórios e fazer uma escolha de alimentos mais alcalinos, alimentos que vão combater a inflamação, tá bom? E, obviamente, os alimentos naturais é a nossa grande escolha. Mas por que realmente nós precisamos de uma dieta anti-inflamatória? O nosso intestino, ele é responsável por desencadear a inflamação. Algumas pessoas, elas têm, talvez por uso excessivo de antibiótico, outras por ter mesmo alguma questão genética, metabólica, não conseguem absorver os nutrientes e não conseguem, outras vezes, desintoxicar de tudo quanto é toxina, né, que está à volta da gente. E isso acaba se transformando em doenças malignas como câncer, em problemas hormonais sérios, né, em deficiências nutricionais e também em doenças crônicas, porque um desequilíbrio no intestino pode fazer com que se tenha uma proliferação maior de bactérias, né, fungos, parasitas de um modo geral. Mas o que é mesmo que a inflamação faz, né? Bom, toda inflamação, ela vem de um patógeno, ela vem de um fungo, de uma bactéria, de um vírus, né? Então, e o que que a inflamação causa no corpo da gente? Ela causa doenças metabólicas, como eu chamo, né? Uma delas é o entupimento dos vasos, chamada arteriosclerose, ou problemas cardiorrespiratórios, problemas, por exemplo, do coração, ou um derrame, né? Coisas relacionadas aos vasos sanguíneos. Uma coisa que ninguém se dá muito conta são dos problemas neuropsiquiátricos, sabe? Agressividade, depressão, ansiedade, bipolaridade, toques, todos os problemas. Eu estou falando todos os problemas neuropsiquiátricos estão relacionados ao nível de inflamação que você tem no cérebro. Por exemplo, se você tem uma esclerose múltipla, é uma inflamação na mielina. E assim, todas as outras doenças neurológicas têm origem em alguma inflamação. E geralmente ela está associada a um problema metabólico e intestinal. Então, se o problema neurológico, por exemplo, é um TDAH, é autismo, ou sintomas de autismo, de qualquer síndrome neurológica, ela está relacionada à inflamação, tá bom? Fígado gordo. Hoje em dia todo mundo tem fígado gordo, já percebeu isso? Então, essa é uma característica de que você está sofrendo já, talvez, uma inflamação crônica. Obesidade. Obesidade, gente, é inflamação. Então, todo obeso, toda pessoa sobrepeso está num estado inflamatório, tá? Então, essa coisa assim, tão bonitinha, né, que a gente fala assim: ah, eu sou obesa, mas eu tenho saúde. É uma grande mentira, porque toda energia que não é usada pelo seu corpo, toda energia que fica acumulada, ela vai se tornar
em um processo inflamatório, tá bom? O diabetes, gente, diabetes não cai assim, a menos que você nasça com diabetes do tipo 1, mas mesmo assim houve já uma questão familiar, genética, né? O diabetes, ele é uma questão inflamatória, ou seja, ele faz parte da escolha dos alimentos que você faz, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho mais do que o processo inflamatório crônico faz com o corpo da gente. Você já ouviu falar de pessoas, tipo eu, assim, que tem quase todos os tipos de doença? Por que que isso acontece, né? Bom, primeiro eu vou colocar ali, aqui nesse círculo, as causas principais. Intoxicação por metais pesados. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma mãe que durante a gravidez, ou ela mesma antes, mesmo que ela pare na gravidez, mas uma mãe fumante. Então, essa mãe tem muito cádmio, muito urânio, e ela vai passar isso para o seu bebê. Então, esse bebê já vai ser um bebê com um quadro propenso a ser um quadro inflamatório, tá? Alergias alimentares. Da onde vêm as alergias alimentares? Elas vêm exatamente de um quadro autoimune. Quando o corpo começa a combater o próprio corpo, confuso com agentes que não pertencem ao próprio corpo. Então, quando você tem excesso de metais pesados, o corpo tem que lidar com aquele metal tóxico pesado e ele não consegue lidar muito bem com isso, e ele começa a ficar muito sensível às questões alimentares. Então, uma pessoa que tem já uma criança que já nasce com problemas alérgicos, ele é alérgico ao glúten, ele é alérgico à proteína do leite, ele é alérgico a ovo, é uma criança com uma propensão de metabolismo onde ela vai ou já está com um processo de inflamação crônica, tá bom? Estresse oxidativo. Pois é, né, gente? Todo mundo hoje vive. Nós vivemos numa situação de estresse muito grande. As crianças já têm terapia disso, natação, judô, não sei o quê, as artes marciais, aí vai para a escolinha de dança. As crianças não têm tempo de ser crianças, elas já vivem numa rotina de horários, de correria, e aonde cada vez mais nós colocamos nossas crianças em escolas que têm uma grade maior, que ensine mais idiomas, que ensine mais coisas, e eles ficam sob muito estresse e muito sobrecarregados. Chega a fase adulta, hoje se espera da gente muito mais. Antigamente, uma mulher da minha idade, ela podia ficar no portão, conversando, fazendo um crochê, olhando as crianças brincar, os netinhos brincarem, né? Hoje, uma mulher como eu tem uma série de conferências, tem que cuidar da casa, tem que cuidar da família, tem que estar atualizada, tem que saber sobre política, tem que saber sobre economia, tem que falar com as pessoas, tem que fazer uma série de coisas, de atividades. Por mais que você seja uma simples dona de casa, você tem uma demanda muito maior do que tinha uma mulher há 50 anos atrás, tá? Metabolização deficiente. Bom, essa é a principal causa, tá bom? Por quê? Quando a gente tem erros genéticos de metabolização, e hoje se sabe que metade da população, pelo menos metade da população, tem mutações genéticas que não metabolizam os alimentos. Como é que isso se sucedeu, né? Bom, nossos pais fizeram escolhas erradas. Eles comeram muita coisa errada, fumaram, beberam muito, e isso veio para a nossa geração, né? A minha já é mais antiga, mas a geração de agora está muito pior, porque as escolhas foram muito piores, né? Na geração passada. Então, a gente foi herdando mutações genéticas que não metabolizamos os
principais nutrientes, tá? Dentre eles, os nutrientes mais difíceis de absorver é a coenzima Q10, a vitamina D, a vitamina K, as vitaminas do complexo B, magnésio. Então, são uma série de vitaminas e minerais que a gente não consegue metabolizar por erro genético. Então, tenha certeza, se você tem depressão, se você tem muita ansiedade, se você tem doenças autoimunes diversas, se você tem filhos ou vem de um quadro de TDAH, autismo, se você tem problemas com relacionamentos muito sérios, problemas de comportamentos incontroláveis, problemas com álcool, com drogas, você pode ser uma pessoa que tem uma mutação genética e que não absorve esses nutrientes essenciais. Então, o seu corpo fica todo confuso, tá bom? Mas o que a inflamação crônica promove? Ela promove doenças como, já falei anteriormente, né? Doenças cardiovasculares. Então, assim, me impressiona muito. Às vezes eu vejo uma pessoa assim, ai, ora por mim, pelo meu marido, ora pelo meu tio, ora pelo meu pai, que está na UTI, que está mal no hospital com um AVC, ou teve que fazer uma ponte de safena, coisas desse tipo. Mas naquela mesma hora a pessoa posta que está comendo um churrasco, bebendo uma cerveja. Isso mostra o quanto nós somos ignorantes a respeito das doenças cardiovasculares. O entupimento das veias acontece pelo excesso de alimentos tóxicos, excessos de alimentos que não são metabolizados no nosso corpo, tá bom? Outra coisa que a gente não associa à inflamação crônica são as doenças oculares. Então, a gente faz uma catarata, a gente faz um glaucoma, a gente faz mesmo a miopia, vai ficando meio cego, né? E a gente não percebe que são deficiências nutricionais. Por exemplo, não sei se vocês conhecem a história de um menino que aos 13 anos ele ficou completamente cego porque ele só comia um tipo de alimento, carboidrato, né? Acho que era pizza ou lasanha, não sei. Então, essas crianças de hoje que têm seletividade alimentar são muito bons candidatos para desenvolverem no futuro doenças oculares crônicas, tá bom? Então, é muito importante que a gente entenda que esses alimentos promovem essas doenças. Essas doenças, elas não acontecem do nada. Ai, Clara, mas eu tenho miopia, todo mundo da minha família tem miopia. Ué, todo mundo na sua família pode ter uma mutação genética e todo mundo na sua família pode comer mal, tá bom? Doenças autoimunes. As doenças autoimunes também é uma outra coisa que a gente pensa que, sim, do nada aconteceu para a gente, né? Claro que tem uma questão genética importante com relação às doenças autoimunes, tem sim, mas o mais importante é a questão do metabolismo. Então, a pessoa que faz uma doença autoimune é uma pessoa que não metaboliza os alimentos e, em consequência disso, ela fica como se fosse um imã para todas as doenças que existem, né? Na verdade, ela fica um imã para os vírus, bactérias, fungos. Então, ela desenvolve bactérias super resistentes, fungos super resistentes, vírus, né? Bactérias, por exemplo, as pessoas acham que o H. pylori, todo mundo tem H. pylori hoje em dia, por isso que todo mundo tem algum tipo de doença autoimune hoje em dia. Vírus do tipo dengue, chikungunya, citomegavírus, Epstein-Barr, herpes, todo mundo tem. Sim, por isso que quase todo mundo tem doenças autoimunes hoje. É muito difícil você achar uma pessoa que não tenha nenhuma doença autoimunitária, tá bom? Doenças pulmonares. Então, há crianças que têm problemas respiratórios, doenças pulmonares seguidamente,
essas crianças e esses adultos que fazem pneumonia de repetição estão em um estado inflamatório crônico. Então, nenhum médico diz para ele assim: olha, você tem que cuidar da sua alimentação, você tem que tirar os alimentos inflamatórios, infelizmente. Mas é importante saber que é um quadro de inflamação, tá bom? Doenças degenerativa, quais são? Alzheimer, esclerose múltipla, eh, Parkinson, todas essas são doenças que são degenerativas e elas são ah, desenvolvidas, promovidas através de um quadro inflamatório no cérebro. Então, por exemplo, o Alzheimer é conhecido como o diabetes do cérebro, sabe? Então, como é que você faz para evitar que tenha essas doenças, ou até mesmo se você já tem essa doença, pode adotar um estilo de vida diferente e através desse estilo de vida diferente, você pode melhorar o quadro de inflamação e até ficar livre dos sintomas, tá bom? Eu não estou falando em cura, mas estou falando em remissão completa da doença. É possível, tá bom? Doenças periodontal. Então, por exemplo, pessoas que fazem periodontite, ou mesmo pessoas que têm consistentemente inflamação na gengiva, podem ser pessoas que têm problemas metabólicos, tá bom? Então, se você tem uma criança que está sempre com um cistozinho na gengiva, ou que tem problemas nessa área, pode ser que essa pessoa não metabolize os alimentos. Síndrome metabólica. Nossa, parece que todo mundo hoje tem síndrome metabólica, né? Claro que sim, porque nós estamos fazendo escolhas muito erradas. Mas o que é a síndrome metabólica, Clara? Bom, tem alguns critérios para definir síndrome metabólica. Por exemplo, você tem aquela gordurinha na barriga, é um indício muito claro de que você sofra de síndrome metabólica. Se você tem triglicerídeos alto, colesterol alto, açúcar alto, ácido úrico alto, você está dentro do quadro de síndrome metabólica. Isso é genético? Olha, é genético sim, tá? A síndrome metabólica, geralmente, a pessoa que tem, ela tem alguns defeitos ou algumas mutações no DNA, mas ela é causada também pela escolha errada que a gente faz, né? A síndrome metabólica é aquele caso que a pessoa pode fazer muita dieta, ela pode se matar de fazer exercício, ela pode tomar os suplementos que emagrece e essa pessoa não emagrece, tá bom? Então, por que que isso acontece? Porque ela faz uma resistência à insulina, porque ela tem um quadro crônico. Todas as células estão ali num processo inflamatório, então, se ela não adotar um estilo de vida radical, ela vai permanecer com obesidade, e essa obesidade pode trazer toda essa outra série de doenças que a gente acabou de falar aqui, tá bom? É muito importante precisar. Mas eu não tenho problema, eu sou feliz gordinha. Não, não é não. Você é feliz gordinha até que venha um câncer, até que venha uma trombose, até que você fique cega, até que você tenha uma doença autoimune bastante eh, que te torne não hábil a fazer as coisas, né, debilitante, a menos que você tenha uma pneumonia ou morra de uma enfisema pulmonar, a menos que você tenha uma doença autoimune ou que perca todos os seus dentes. Então, a síndrome metabólica não é uma coisa só de, as pessoas têm mesmo que fazer plus size, claro que tem, mas essa não é a questão é que você está num quadro, nós estamos, né, as fofinhas, estamos num quadro metabólico de inflamação crônica. Envelhecimento precoce. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, gente, mas ela só tem 30 anos?
Ela parece que tem 60. Então, o envelhecimento precoce é também uma consequência de tudo isso. E, para finalizar, se você não é gordinha, se você é gordinha, ainda tem mais chances de você fazer tantos outros doenças e, e, e sobreviver. Mas se você tiver dentro de um quadro inflamatório crônico e não fizer obesidade, for magrinha, você pode fazer um câncer, tá bom? Não é que gordinho não tem câncer, não é. Mas tem sim, mas a questão é que muitas vezes a pessoa come errado, tem um estilo de vida sedentário, e aí ela não se importa porque ela não engorda, como se engordar fosse o único problema. E quando eu digo aqui hoje que todo gordinho está no processo inflamatório, então ela fala assim: graças a Deus, o meu metabolismo é bom e eu não engordo. Não, meu amor, você pode fazer um problema muito pior, tá? Então vamos lá. O que que a gente tira na dieta anti-inflamatória? A primeira coisa que você precisa entender e aceitar é que não rola açúcar dentro de uma dieta anti-inflamatória. Então, se você está me seguindo nas redes sociais, estão nos meus grupos do WhatsApp, e você pergunta: açúcar demerara pode? Açúcar magro pode? Gente, não pode açúcar, tá? Não pode açúcar. Nem açúcar refinado, nem açúcar fit, nem açúcar cristal, nem açúcar demerara, nem mascavo, nem melado e nem mel. Não pode açúcar. Açúcar extremamente inflamatório. É pró-inflamatório. Então, se você tem já um desses problemas de saúde que eu mencionei e quer sair do quadro inflamatório, não pode açúcar. No entanto, nós permitimos o eritritol, a estévia e o xilitol. Se você está obeso, tem um quadro inflamatório muito intenso, você deve escolher o eritritol, né, ao invés do xilitol. O xilitol ainda tem algum poder glicêmico, já o eritritol é 0 calorias, tá? E não eleva a glicemia. Já a estévia, eu não aconselho quase nunca, porque stevia é excelente, é um dos melhores adoçantes que existe. O problema é que a stevia, ela deixa um gostinho residual. E para tirar esse gostinho residual, muitos fazem uma conversão ou misturam com outros agentes que não são tão legais, tá? Então, por exemplo, há marcas de estévia, eu já comprei uma, aí quando tá escrito só estévia, bem grande, né? Aí quando você vai ver, tá lá estévia, metade estévia e metade açúcar. Então, você tá comendo açúcar, né? Bom, a outra coisa que não tem discussão são os alimentos processados, tá, gente? Muita mãezinha fica assim: ai, mas o meu filho não vai querer levar se não for uma coisa processada para a escola. Sinto muito, você vai ter um filho produzindo todas essas doenças, tá bom? Então não tem discussão. Por que, Clara, que não pode processar? Gente, não pode, porque todos eles têm muito óleo, açúcar, todos eles têm muito sal, todos eles têm muita gordura, né? Muita gordura trans, tudo que é pró-inflamatório, além dos conservantes pesados, né? Então a gente não pode mesmo comer nada processado. Ai, Clara, mas você fala do café que pode, e você. Gente, alimentos processados não pode. Alguns alimentos industrializados, eles têm que ser empacotados, tudo bem. O que você precisa ter consciência é do que tem dentro desse produto. Mas, de um modo geral, se você eliminar caixinha, potinho, suquinhos você já está num bom caminho para adotar uma dieta anti-inflamatória, né? Uma coisa que as pessoas se confundem muito e elas me perguntam todo tempo, mas Clara,
mas é tão saudável as nozes, por que que eu não posso fazer um leite de amêndoa? Por que que eu não posso usar, né, o amendoim, nozes? Então as pessoas confundem muito as dietas e, por exemplo, as pessoas que têm dietas de emagrecimento, elas usam muito, por exemplo, a pasta de amendoim, né, o pistache, e diz: "Mas por que não pode? Eu, hein? É tão bom para a saúde". Gente, não pode mesmo, tá? Por causa do cultivo. São produtos que tendem a ficar com muitos fungos e tudo que a gente está combatendo são os fungos, tá? Então não tem discussão se você quer fazer uma dieta anti-inflamatória, infelizmente, se tem alguma outra nutricionista e tal, ele não está fazendo a dieta anti-inflamatória. Ele pode estar até chamando a dieta dele de anti-inflamatória, mas esses alimentos estão fora. Tá bom? Nem preciso falar, né? Mas os alimentos, as carnes processadas e a carne vermelha está fora da dieta anti-inflamatória, porque os nitritos, os nitratos, a quantidade de sal, tudo que tem nesses alimentos e a própria carne vermelha é pró-inflamatório. Então não tem jeito, tá, gente? Vamos evitar, né? Vamos evitar de verdade. Óleo. Os óleos refinados, né? Esse é difícil. Meu Deus, como é difícil fazer as pessoas entenderem que nós estamos doentes pelos hábitos que a gente adquiriu, né? Toda dona de casa parece que não sabe cozinhar se não tiver óleo refinado. Gente, isso é uma coisa de um tempo para cá, né? Então, antes não se usava óleo refinado. Ah, mas se usava a banha. Tá, a banha de antigamente era muito diferente, tá? E a gente também podia até comer um pouco mais de gordura, porque a gente tinha os alimentos eram diferentes. Entenda que hoje nós temos as intoxicações por metais pesados, hoje nós temos as infecções virais, hoje nós temos um intestino desequilibrado. Então, gordura trans e nem a tal da gordura boa da banha na dieta anti-inflamatória. Não existe isso. Ah, mas o meu nutricionista, o meu médico, gente, ele faz de repente a dieta low carb, de repente uma outra dieta que tem um outro entendimento, um outro processo, é diferente. A dieta anti-inflamatória não tem banha, não tem gordura trans, não tem óleo. Aí a pessoa fala assim: "Mas e o óleo? E o óleo de coco não pode?" Sim, o óleo de coco pode com muita moderação, tá bom? Então, se você vai fazer um bolinho, se você vai fazer alguma coisa e não tem jeito, aí você opta pelo óleo de coco, tá? Do contrário, ficar fazendo óleo de coco para colocar na comida todo dia como se fosse brincadeira, você está criando problema também, tá bom? Leites e derivados. Oh, meu Deus! Como é difícil as pessoas se livrarem desse veneninho, né? Mas é importante, tá, gente? O leite, ele tem a caseína. A caseína, ela é uma droga, né? Um opioide. Por isso que a gente vê que as criancinhas hoje ficam tomando aquele leite, assim, coisas que a gente, há 50 anos atrás, nem pensava em fazer, né? Como criança, tomar 1 litro de leite, mas é porque existem opioides e a gente fica muito viciado, por isso que é muito difícil. E por que que é mais difícil deixar o queijo do que o leite? As pessoas falam assim para mim: "Mas eu não como leite". "Não, não". "Ah, não?". "Não, só como queijo". Às vezes um iogurte. Ai, meu Deus. Gente, é necessário 10 litros de leite em média para fazer 1 quilo de queijo. Então, se você come 100 gramas de queijo, é a mesma coisa de que você ter comido 1 litro de leite, entende? E você é mais viciada nos queijos porque é mais curado, né? Então, ele é um opioide mais forte. Então, por favor,
Vamos deixar o leite. Se você ainda me pede, eu tenho uma live que eu explico sobre os perigos do leite, tá bom? E hoje, não é só o leite em si só, ele é um péssimo alimento. Ele retira os ossos. Hã? Eu sempre ouvi dizer, Clara, que precisa tomar leite para ter ossos fortes, e você está me dizendo que o leite tira os ossos? Existem vários estudos. Eu já morei na Finlândia, como você sabe, né? E na Finlândia, eles tinham essa ideia, e ainda tem, muita gente tem essa ideia, de que toda criança tem que tomar por dia pelo menos 1 litro de leite. Imagina o quê? Lá é onde as pessoas têm maior problema de ossos, porque não tem sol, porque não metaboliza a vitamina D, mas também pelo excessivo consumo de leite. O leite retira o cálcio dos ossos. Então, se você quer ter dentes bonitos, ossos fortes, não tome leite. Tá bom? E se você quer saber mais sobre isso, sobre a parte da adicção química, né, do leite como um opioide e também dessa questão, eu tenho uma live inteirinha falando sobre isso. Fala aqui para mim, Clara, eu quero assistir essa live e aí eu vou te passar o link, tá bom? Oxalatos. Pois é, gente. As pessoas muitas vezes me perguntam por que não pode comer beterraba? Gente, mas por quê? A beterraba é tão saudável. As pessoas são hoje em dia até viciadas em beterraba. Quando eu falo que não pode comer beterraba, elas quase me matam. Pela ideia de que é um alimento saudável, mas também porque ela é bem adictiva, né? Você já ouviu falar no açúcar de beterraba? Então, a beterraba tem um índice glicêmico muito alto e isso faz as pessoas ficarem viciadas na beterraba, tá bom? Mas a beterraba tem muito oxalato. Os oxalatos, eles impedem que a gente absorvam os nutrientes. Então, quando você pensa que você está dando beterraba para a sua criança, para ela absorver mais ferro e tudo mais, isso é um mito e ainda por cima você está prejudicando a absorção dos nutrientes. Portanto, a dieta anti-inflamatória é uma dieta que a gente faz para optimizar a absorção dos nutrientes, porque a pessoa inflamada ela já não absorve. Então, nesse caso, a beterraba está fora. O espinafre também, tá bom? O espinafre está fora e pelo mesmo motivo, porque é muito rico em oxalato. Também as castanhas, as nozes estão fora por 2 motivos. O primeiro deles é porque são muito fáceis de propagar a proliferação de fungos e até outros patógenos, mas uma das razões é por conta dos oxalatos. E o chocolate? Mas, claro, eu já vi você dar receitas com chocolate. Sim, gente. O chocolate, ele é rico em oxalato, mas ele também libera muita dopamina. Então, às vezes, é importante você usar o chocolate. Só que uma coisa que muito me incomoda é quando a gente começa a ensinar a dieta anti-inflamatória, as pessoas querem só aquelas receitas. Ontem eu postei um bolo de chocolate só para ver. Todo mundo queria o bolo de chocolate. Quando eu posto uma salada deliciosa, ninguém quer saber da salada, né? Mas por quê? Porque as pessoas querem carboidratos e querem o oxalato. Ai, mas aquele bolo de chocolate, mas e aquele bolo de chocolate? E eu não liberei a receita só para mexer um pouquinho com vocês, até vocês assistirem essa live e entender. É possível fazer uma dieta anti-inflamatória e comer chocolate? É sim, ela é uma escolha. No entanto, tem que ser com muito cuidado, muito pouco, tá? Bom, uma das causas de doenças como autismo, TDAH, TOD e outras comorbidades nas nossas crianças hoje em dia é a questão da inflamação intestinal. Por que que tem
tanto hoje criança com TDAH? Por que que as crianças vêm tanto com problemas de comportamento? Às vezes nem tem o diagnóstico, mas já tem o problema de comportamento, né? Por que isso acontece? As nossas crianças estão vindas com essas mutações genéticas, estão vindas totalmente inflamadas já e com uma microbiota desregulada. Por que que isso acontece? Acontece porque eles já herdam dos pais os metais pesados, né, que a gente já herdou, então eles herdam os metais pesados, o que alimenta os elementos patógenos, e aí causa inflamação, e os elementos patógenos já causam também a inflamação, e aí fica sempre aquele círculo vicioso. Então, os pais têm uma dificuldade de entender que os filhos não podem comer as salonáceas, que são considerados muito saudáveis. Por exemplo, tomate, pimentão, berinjela, quiabo, são alimentos que são de uma linha muito inflamatória. Então, batatas, tomates, pimentão, berinjela, ai, não são saudáveis, Clara? Sim, são saudáveis, viu, gente? Mas para quem não tem um quadro metabólico e inflamatório, tá bom? Para quem tem que evitar. Então, além de esses alimentos serem muitas vezes da linha das salonáceas, eles são também alimentos transgênicos, né? O que são alimentos transgênicos? Os alimentos transgênicos, eles são modificados muitas vezes no DNA, sabe? Lá na sementinha. Então, são introduzidas, inseridos fragmentos, acredite, fragmentos de bactérias, vírus e fungos. Esses patógenos, eles codificam a produção de herbicidas, ou seja, é como se elas fossem assim vacinadas, sabe? Então vamos dizer, é um tipo de alimento vacinado contra fungos, contra certas doenças, o que significa que nós estamos ingerindo essas bactérias, vírus e fungos. É verdade. Por isso que a gente precisa conhecer quais são os alimentos modificados, né? Então, alguns deles a gente sabe, outros a gente nem imagina. Então, quando eu corto da dieta anti-inflamatória o milho, as pessoas ficam assim, poxa, mas o milho, né? O milho, gente, quase 90%, 98% do milho que se encontra, ele é geneticamente modificado. E às vezes a pessoa pergunta assim: ah, mas eu planto milho no quintal da minha casa ou na minha fazenda, então eu posso comer, é orgânico, né? A sua semente é orgânica. Porque se a sua semente é a mesma que você compra, onde todo mundo compra, provavelmente ela é geneticamente modificada. Então, não dá, tá? Outro alimento é a soja. As pessoas muitas vezes me procuram e falam assim, mas eu posso fazer o leite de soja? Não pode, gente. A soja, 99% da soja encontrada é geneticamente modificada. Ai, Clara, mas você indica suplementos à base de soja. A soja, assim como o milho, é um excelente alimento, só que ela tem que ser orgânica e você não encontra soja orgânica facilmente. Quando eu encontro, eu me certifico, porque às vezes, né, diz que não é o que precisa estar escrito orgânica e não GMO, tá? Sem ser geneticamente modificada. Por quê? Porque ela pode ser cultivada de forma orgânica, mas a semente ser geneticamente modificada, tá bom? Então você precisa estar atento. Roupas de algodão pode também nos causar alergia, né? Aquele delicioso, né? Aquele delicioso
papaya, que a gente adora comer no café da manhã, bem bonitinho, que a gente compra na rua e acha maravilhoso. Eu, pelo menos, adorava papaya, até saber que é geneticamente modificado. Não está aqui nessa lista, mas os morangos também, sabe aqueles morangos enormes, né? Que a gente encontra aqui na Espanha, tem muito. Os morangos graúdos, lindos. Então, esses também são geneticamente modificados. Por incrível que pareça, o crescimento do consumo de arroz pelo mundo fez com que o arroz também seja geneticamente modificado. Por isso é muito importante que a gente esteja atento aos rótulos, né? E essa obrigatoriedade de colocar. A dieta anti-inflamatória, ela tira sim a soja, o milho, né? Mas ela não tira o arroz, né? O arroz pode ser dado com uma preferência do arroz integral e sempre com uma fibra junto. No entanto, vocês vão ver que nas minhas receitas, nos meus pratos, quase nunca tem arroz, né? Embora eu seja uma viciada no arroz. Mas por quê? Exatamente porque o arroz ele pode ser geneticamente modificado, ele é um amido muito, torna açúcar muito rápido e ele pode ser inflamatório, tá? As batatas, os tomates, as ervilhas também podem ser geneticamente modificadas e os derivados de leites, tá bom, gente? Quando não é essa questão da semente ser alterada no seu DNA, muitas vezes algumas plantas recebem injeções de toxinas para que não seja afetada pelas pragas das lavouras, né? Então, gente, se nem os bichinhos, né? Se nem as pragas, as bactérias, os fungos querem essas coisas, por que a gente deveria comer, né? Então, minha dica para você é: pegue aquele produtor, tem uma hortinha em casa e sempre pegue aqueles alimentos com mais defeitinhos, mais feinhos do mercado, tá? Aquele alimento lindo, grande, bonito, com aquela cor maravilhosa que todo mundo quer comprar, pode ser que seja um alimento bem danoso à sua saúde. Bom, agora que a gente já falou do que a gente não deve comer, né? Eu vou falar de um excelente alimento, a aveia. A aveia é um cereal muito nutritivo e traz muitos benefícios. Inclusive, eu troquei a aveia normal, pelo farelo de aveia, né? Que tem muito mais fibra e ajuda muito, inclusive, para quem quer emagrecer. Tem muita proteína, fibra, lipídios, vitaminas, minerais, então é um excelente alimento, tá bom? A maltodextrina, ela é importante para quem tem necessidade de massa muscular. O que a gente vê hoje é até mesmo as crianças com uma hipotonia. O que é isso? Ela está cheia de gordurinha, você não consegue achar músculo na criança, né? O meu filho, por exemplo, ele tem 10 anos, mas a gente já vê que ele tem bastante músculo, né? Ele é magrinho, já tem bastante, já foi obeso, mas hoje é magrinho e tem bastante músculo. Então a gente consegue tocar, a gente consegue sentir os músculos. Mas a maioria das crianças hoje sofrem de hipotonia, as mulheres também e alguns homens também. Isso é falta. A maltodextrina pode ajudar, assim como a inulina. A linhaça dourada, inclusive, ela é muito importante para substituto, para ajudar na produção do estrógeno, tá, gente? Estrógeno é bom para todo mundo, inclusive para as mulheres. Então, se você sofre de câncer de mama, se você tem problemas de tensão pré-menstrual, se você está na menopausa, você pode substituir, inclusive, o ovo. O ovo, ele ainda está na dieta anti-inflamatória, tá, gente? Mas o ovo, atualmente, ele vem, né, com toda aquela carga, porque veja, é ali uma matriz do que é a galinha, né? E o frango, ele tem o quê? Muito antibiótico, muito antibiótico, muitos hormônios,
né? Para crescer muito rápido. Então, obviamente, o ovo vem com tudo isso. Portanto, ele não é retirado, mas ele é o caso do chocolate e do arroz. Deve ser consumido muito raramente, com muita parcimônia. Então, você vai ver que eu uso o ovo só para alguma receita que realmente não dá certo com a linhaça, porque a gente pode usar a linhaça, o farelo, a farinha de linhaça, como ovo, no lugar do ovo, tá? Dá muito certo. A chia. A chia, vocês vão ver sempre que tem alguns pratos que eu faço, né? Que tem ali um pudinzinho de chia. A chia é muito importante, tá? É alta em proteína, ômega 3, então é muito importante. Inclusive, o óleo de linhaça é muito importante, porque também tem ômega 3, tá bom? E a chia é muito importante. Então, assim, você vai ver muita receitinha minha com chia pela necessidade do ômega 3. Uma coisa que na dieta anti-inflamatória você não pode abrir mão, e eu vejo que pouca gente se preocupa com isso, são com as ervas aromáticas. Gente, se vocês soubessem o tanto de proteínas, de vitaminas, de minerais que tem nessas ervas, e elas geralmente são livres de agrotóxico, você pode ter uma hortinha na sua própria casa, né? E produzir as suas próprias ervas aromáticas. Gente, é muito importante, porque além dela ajudar a regularizar, elas também atacam esses vírus, bactérias, te ajudam a livrar dos metais pesados. Por exemplo, o coentro, ele é reconhecidamente, mundialmente, como muito eficaz para remover metais pesados. O louro acaba com bactérias, vírus, fungos, qualquer tipo de patógeno não resiste ao louro, né? O tomilho, por exemplo, melhora muito a concentração, a memória. Então, gente, olha, o, o orégano, por exemplo, ele trata e cura fungos. Sabe? Aquela criança autista que fica comendo unha, que fica subindo nas coisas, isso é proliferação de fungos. Então, toda alimentação deveria ser rica em orégano, que é uma delícia, né? Eu ponho orégano em tudo aqui em casa, mas é muito bom botar no azeite também, tá? Então, gente, as ervas aromáticas são muito importantes. Todo prato que você fizer deveria ter alguma erva aromática, tá bom? Então, vamos usar e abusar de todas elas, não só uma, né? Mas toda, a cebolinha, a salsa, coentro, né? Todas as ervas aromáticas são importantes e devem fazer parte da nossa cozinha diariamente. Tenha em casa, tenha na sua varanda, mesmo que você more em apartamento, eu moro em apartamento, sempre tive a minha hortazinha, pode fazer na sua cozinha, tem uma horta em casa, compre também. Tá? Ajude, né, o pequeno agricultor que faz, que tem a sua hortinha em casa. Então, use erva aromática, use muito. Uma coisa muito importante, né, é o anis, o cravo e a canela. Gente, todo alimento doce deveria ter essas coisas. Aliás, o cravo eu até coloco no frango, a canela às vezes eu coloco no frango, né? Se eu fizer uma carne também, que a gente quase nunca come carne, mas se fizer uma carne também, eu faço questão que tenha anis, cravo. Não, no prato salgado, Clara? Sim, no prato salgado, tá? Por quê? Porque eles são aqueles que vão melhorar o metabolismo, vão melhorar o metabolismo de carboidrato. Então, todo prato é uma delícia, né, gente? Então, toda sobremesa, todo prato deveria ter essas especiarias. É muito importante ter cravo, canela em tudo que você fizer, tá bom? Em tudo. Então, eu coloco sim nas comidas salgadas também. Beber água, né, gente? Incrível que a gente tem que falar isso, mas vocês têm que beber 2 litros a 3 litros de água todos os dias, porque a gente precisa fazer a limpeza, né? A limpeza do nosso corpo, a limpeza intestinal, a renovação celular, tudo passa pelo nível de hidratação que a gente tem no corpo, né? Bom, além disso tudo, tem uma coisa muito importante. Por que suplementar? Todo médico que trabalha com
a dieta anti-inflamatória, ele vai trabalhar com suplementação, tá? Por que que a gente precisa suplementar? Primeiro, os alimentos hoje em dia não tem. Então você compra um tomate e aí você está escrito lá: olha, tem tomate, tem magnésio, e você pensa que está comendo magnésio, tá? Tá, não. Primeiro, porque o solo repetidamente produzindo os mesmos alimentos, eles não têm. Segundo, que magnésio tem mais em áreas que tem vulcão, né? Então, não é todo lugar que você vai encontrar, por exemplo, o magnésio. Não vai. Então, é importante que você entenda que nem sempre aquilo que você ouve que tem num alimento vai ter no alimento que você come. A outra questão é a transgenicidade, ou seja, o alimento foi modificado no seu DNA. Assim como nós hoje temos mutações no DNA e por isso fazemos muitas doenças autoimunes, temos muitas crianças atípicas com. É quase que hoje em dia as crianças que têm TDAH, TOD, são as crianças típicas, né? Atípicas é as que não têm. Então, nós fazemos crianças com autismo, TDAH, TOD, fazemos doenças autoimunes, muita depressão, porque nós fomos mudados, né? Nós sofremos mutações no nosso DNA, o nosso alimento também, e eles não conseguem entregar os nutrientes que deveriam. Então, por mais que você coma assim, uma dieta super saudável, não tem mais os mesmos nutrientes, a menos que seja feito numa fazenda, com todo cuidado, que o solo seja muito bem adubado, que seja orgânico, que a água seja alcalina, e isso a gente sabe que não é como acontece. Mas digamos que tivesse tudo isso, que você só comesse alimentos orgânicos, de boa procedência, de um solo incrível, feitos na sua casa, ainda assim você teria que suplementar? Sim, teria. Porque lembra que eu falei que a gente não é mais igual ao homem, né, de 100 anos atrás, 200 anos atrás, nós sofremos através da epigenética, a gente já sabe que a gente sofreu mutações. Então, o nosso intestino, muitas vezes, hoje ele tem uns buraquinhos, sabe? Que é onde ficam ali os vermes, os fungos, né? E dali vazam as toxinas, vão para a corrente sanguínea, por isso que a gente fica muito intoxicado, muito doente, tá bom? Então, é importante suplementar. E, como eu já falei aqui, as mutações genéticas que não são raras, não são raras. Hoje já se sabe que pelo menos um, que é o MTHFR, um tipo de mutação genética, metade da população tem. Mas e você? Você foi testado? Se você não foi testado ainda e já se sabe que metade da população tem, então provavelmente hoje 80, 90% da população tem essa mutação genética. Então é muito comum. Mas se você tem um desses problemas, diabetes, problema de pressão alta, problema cardiovascular, fígado gordo, qualquer um desses problemas, muito provavelmente você tem essa mutação genética. Eu estou falando de uma, mas são mais de 200 tipos de mutação genética metabólica que hoje em dia as pessoas têm. Então, por isso que a gente precisa suplementar. Então, Clara, quais são as vitaminas que eu vou comprar? É muito complicada essa questão de vitaminas também. Algumas vitaminas sintéticas são problemáticas, algumas vitaminas que a gente ainda assim não absorve. Por exemplo, se você não absorve B12 de um bife que você come, como é que você acha que você vai absorver essa mesma B12 de uma pílula? Eles não passam pelo mesmo processo digestório? Então, você, para ter uma saúde, tem que suplementar e tem que suplementar com uma tecnologia diferenciada, tá bom? Diz aqui para mim, aí nos comentários, eu quero saber, Clara, eu quero saber de você, ou clica no link que está aqui, que aí você vai ficar sabendo diretamente como que você pode suplementar de forma inteligente, tá bom? E, claro, além da suplementação,
você vai assistir várias vezes esse vídeo para pegar todas as dicas que a tia Clara deixou para você, né? Então, a partir de agora, você já sabe tudo sobre a dieta anti-inflamatória e dá um joinha aí, compartilha com seus amigos, porque muita gente precisa saber disso. Beijo grande e saúde!